Olá, meu nome é Técio Apolinário de Souza e hoje eu vou mostrar para vocês uma visão geral sobre as medidas eletroencefalográficas, o EEG. Primeiramente será feita uma introdução, indicando aqui algumas relações existentes sobre o EEG na prática motora, e posteriormente eu vou indicar cada uma das famílias de possibilidades de utilização da medida eletroencefalográfica dentro do contexto relacionado à prática motora. Primeiramente, é preciso fazer uma diferenciação em relação às medidas que existem relacionadas à eletroencefalografia ou medidas eletrofisiológicas e as possíveis aplicações que isso pode apresentar no contexto prático, na prática motora. Então, existem algumas ferramentas que elas podem ser utilizadas, quando se tenta investigar quais são os processos subjacentes a uma execução de uma habilidade motora. Independente dessa técnica, vocês podem ver técnicas que são mais refinadas do ponto de vista espacial, como o fMRI, se você é colocado dentro de uma câmara, onde você executa alguns movimentos aqui dentro, até medidas que permitem um pouco mais de liberdade, que é o EEG, que é o que será abordado nessa nossa fala. Todas essas técnicas, elas possuem limitações, que são características de cada uma, Uma dessas técnicas, elas estão mais relacionadas a questões mais espaciais, como o fMRI, e outras mais questões temporais, como o EEG, que é o foco dessa aula. Mas o ponto principal aqui é indicar para vocês que há uma certa limitação em relação à utilização dessas medidas eletrofisiológicas dentro do nosso contexto, porque independente dessa técnica, como por exemplo o EEG, que teria um pouco mais de liberdade, ainda você é limitado, restringido em relação aos eletrodos que são posicionados aqui no escalpo do sujeito. Então, a realização de tarefas que apresentam um grande grau de liberdade, como nós observamos no nosso contexto de prática, tanto no esporte quanto na reabilitação, ainda é preciso se pensar nessa limitação, e como você poderia ultrapassar essa limitação dentro do seu contexto. Então, é importante fazer primeiro essa observação, que a maioria dos estudos que investigaram as questões relacionadas à eletroencefalografia, eles são apoiados em tarefas mais simples, justamente por essa questão de ruído. Então, imagina colocar uma touca dessa de EEG e um sujeito pedir ele para fazer uma enterrada no basquete. Esses eletrodos poderiam fatalmente sair do local, ou poderia apresentar outros ruídos do próprio movimento que existe na cabeça ou algo parecido. É possível se pensar nessa limitação em relação às medidas que nós temos hoje eletrofisiológicas. Um outro ponto interessante de nós pensarmos em relação às medidas de EEG é pensarmos na relação que existe da localização e o EEG. Diferente de algumas outras técnicas, o EEG ele não é uma boa medida para se falar de ativação de determinadas áreas, como por exemplo, o fMRI é uma técnica que permite você te dar uma garantia maior de localização de onde está acontecendo aquele fenômeno que você está enxergando. Isso porque nós temos uma disposição dos nossos neurônios do nosso scalp. Então aqui um exemplo de uma fatia aqui do córtex motor, provavelmente, salvo engano essa fatia aqui é do córtex motor. Então nós temos aqui uma disposição dos neurônios, Esses neurônios eles ficam todos dispostos de uma única maneira, como se fosse, imaginar uma pilha, várias pilhas, empilhadas, e todas essas pilhas com o mesmo polo direcionado para um lado, que seria aqui o nosso escalpo. Quando nós posicionamos o eletrodo em uma posição, por exemplo, se eu colocasse o eletrodo aqui, nessa posição aqui no escalpo, eu pegaria a atividade de uma série de neurônios que não necessariamente a atividade que eu estou observando aqui, ela tem sua origem aqui, ela pode ter uma origem em uma outra região próxima, porque nós temos aqui a
interação entre vários outros neurônios que vão gerar aqui uma resposta aqui no escalpo. Então, quando eu coloco uma atividade aqui no escalpo, eu estou vendo apenas a superfície daquela determinada resposta. Um exemplo que eu gosto de dar é você imaginar que o nosso córtex, né, que é a parte superior do nosso cérebro, né, a parte do escalpo nosso, quando nós posicionamos o nosso eletrodo, é como se nós posicionássemos o eletrodo em uma dessas boias aqui. Então você imagina que é um mar aqui ou essa boia, e essa boia, a movimentação dessa boia seria aquela atividade que você está avaliando com o seu eletrodo, né? Quando você tem uma atividade, por exemplo, lá no alto mar, uma atividade forte lá no alto mar, provavelmente essa atividade que acontece lá no alto mar, ela vai reverberar e de alguma forma ela vai acabar atingindo aqui essa outra boia. Então pode ser que quando você está com o eletrodo aqui posicionado nessa boia, vamos supor que essa boia seria uma região sua de interesse, e você observa uma atividade nessa boia, pode ser que a atividade que você observou nessa boia foi simplesmente um resultado de uma atividade que foi bem forte lá no alto mar, que reverberou para chegar nessa determinada boia sua. Então um artifício que é muito utilizado em EEG é você conseguir ter muitos eletrodos. Então, se você tivesse, vamos supor que você tem um eletrodo posicionado em cada uma dessas boias aqui, cada uma dessa boia poderia ser uma região do cérebro. Então, você consegue ver se essa atividade aqui, se a atividade que foi gerada lá no alto mar, se você está com uma boia lá, se você está com um eletrodo em uma boia lá no alto mar, se a atividade que aconteceu aqui, ela está relacionada à atividade que você viu aqui mais próximo à margem aqui do mar, né? Se essa atividade aqui foi o que gerou a atividade que nós observamos no alto mar. Então o EEG ele trabalha mais ou menos dentro dessa lógica. Você tem que imaginar que toda vez que você posiciona o seu eletrodo em uma localização, não há uma garantia específica que a atividade que você está observando naquela localização é uma atividade de fato daquela localização, mas pode ser fruto de uma outra atividade que aconteceu em uma outra região, como aqui o nosso exemplo da boia, né, que no alto mar. Existe inclusive até uma lei para isso, né? Você tem uma atividade aqui, ela diminui com o quadrado da distância, mas enfim, isso não é um ponto para a nossa visão geral de outro. Por outro lado, embora o EEG não seja uma ferramenta adequada para falar a questão de localização, ou seja, ver a atividade de determinadas regiões, né, atividade eletrofisiológica de determinadas regiões, ela já é uma técnica, muito boa em termos de resolução temporal. Por quê? Diferente das outras técnicas, como o próprio fMRI que eu disse, você consegue entender o que está acontecendo, a dinâmica ali do cérebro, dentro de uma escala curta, de milissegundos, você consegue saber se aconteceu alguma atividade ou não dentro de uma escala bem pequena. Isso torna o EEG uma ferramenta muito importante, porque quando nós pensamos na resposta motora, que é o foco, né, dessa nossa fala, nós podemos pensar que boa parte das ações motoras elas acontecem numa escala temporal curta, né? Então, utilizar o EEG para resposta motora é uma alternativa muito interessante, porque boa parte das ações que nós realizamos, elas acontecem ali dentro de um espaço temporal curto, e o EEG conseguiria pegar aí essa dinâmica, né? Dentro desse espaço curto que nós realizamos, principalmente nas atividades seriadas e discretas, nós temos vários processos que vão acontecer ali também, né? Como identificação do estímulo, seleção da resposta, programação motora. Então isso tudo pode ser discriminado dentro de uma escala temporal baixa. Um outro ponto positivo do EEG também é o seu custo, né? Nós temos custos baixos em relação à aquisição do EEG quando comparado às outras técnicas, e relativamente é uma ferramenta mais fácil de ser manuseada do que as outras técnicas. Muito bem, então nossa primeira família de técnicas, né, que podem ser utilizadas é a análise no domínio do tempo. A análise no domínio do tempo é o tipo de análise que é utilizada quando nós queremos saber o que aconteceu
do ponto de vista de evento dentro de um tempo. Então, por isso que chama análise do domínio do tempo. Uma das principais e mais antigas técnicas utilizadas dentro dessa família, né, de medidas é o potencial relacionado ao evento, ou ERP. O ERP é uma medida que funciona da seguinte maneira: você tem um evento, isso independente do evento, esse evento pode ser um estímulo visual, pode ser um estímulo sonoro, ou esse evento pode ser o próprio início do movimento, e a partir desse evento acontecem algumas deflexões, né, no sinal do EEG, que essas deflexões que acontecem no sinal de EEG, elas estão relacionadas a determinados processos específicos. Essa técnica ela é muito utilizada, como eu falei, é a técnica mais antiga do EEG. Ela, por exemplo, ela é utilizada para você identificar a acuidade visual, né? Você tem aqui, essa é uma ferramenta bem utilizada, né? Você tem uma espécie de um tabuleiro aqui de damas, né? Esse tabuleiro ele vai diminuindo o tamanho dos quadrados que são brancos ou aumentando o preto, né? Vai depender da maneira que você quer perceber isso. E aí isso vai gerando modificações no potencial que é evocado aqui na região visual do sujeito. Então, a partir do momento que para de aparecer esse sinal, né? Então a pessoa mudou, apareceu um sinal, diminuiu mais, apareceu o sinal, diminuiu mais, apareceu o sinal, vai diminuindo. Quando diminuir e aí não aparecer mais o sinal, por exemplo, consegue saber a acuidade visual desse sujeito, né? Essa é uma forma que é utilizada, por exemplo, com bebês para identificar isso. Nós temos também, isso aconteceria na aplicação no esporte, onde nós teríamos, né, dentro de, por exemplo, uma apresentação de estímulo, você teria uma sequência de eventos que aconteceria no cérebro que estariam relacionados a processos que vão explicar a resposta motora e também ao início do movimento, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês de um modelo, né, que é utilizado, onde nós temos aqui o início do evento, né? O evento aqui pode ser tanto o estímulo visual como auditivo, como eu tinha falado para vocês, e aqui alguns marcadores que são importantes, né? Como essa deflexão que acontece aqui próximo aos 100 milissegundos, que é chamado de P1, né? Outra coisa que eu esqueci de falar é que o ERP ele trabalha com uma lógica invertida aqui. Vocês podem ver que o negativo está para cima e o positivo está para baixo. Isso foi convencionado, tá bom? Então esse P aqui, 1, é que acontece, né, uma deflexão, no caso um aumento do potencial aqui, e ele é próximo aos 100 milissegundos, por isso que chama P1. Depois nós temos o N1, que é também próximo aos 100 milissegundos após a apresentação do estímulo, o P2, o N2, né, que também é ali próximo aos 200, e o P3, que é próximo aí ao 300. Cada um desses eventos estão relacionados a processos diferentes, né, e aí vai depender do paradigma que você está utilizando para poder avaliar. Vou dar um exemplo aqui, utilizando um modelo aqui relacionado à percepção, né, e ao direcionamento da atenção. Nesse modelo nós temos maneiras, né, de processar a informação visual. Nós temos dois sistemas, um sistema que ele é rápido e um sistema que ele é lento. Esse sistema rápido ele funciona da seguinte maneira: a partir do momento que eu percebo, né, a partir do momento que eu recebo os sinais visuais, aqui como um exemplo, o sujeito fez uma tacada aqui no golfe, ele recebe os sinais visuais da distância que existe entre a bolinha e o alvo, né, por exemplo. Esses sinais eles são recebidos, né, pelos nossos órgãos do sentido e são enviados para as regiões do nosso encéfalo. Rapidamente, essas informações elas utilizam um sistema rápido que comunica com a nossa memória de longo prazo. Então, nós temos aí uma comunicação desses sinais com a memória de longo prazo. Essa comunicação que é gerada, né, por esses sinais que chegaram aos nossos órgãos do sentido, elas geram uma representação transitória em relação àquele determinado estímulo. Essa representação transitória,
relacionado a esse estímulo está relacionado a esse P1, né, que está associado ao potencial relacionado ao evento. Então, gerando aí uma representação transitória sobre aquele determinado estímulo que nós acabamos de receber. Posteriormente, nós precisamos direcionar a nossa atenção para os aspectos que são mais relevantes daquele determinado estímulo que nos foi apresentado. E aí, a partir do nosso direcionamento da atenção, né, a atenção direcionada, nós inibimos, né, informações que não são importantes, mantendo assim apenas informações que são relevantes para a nossa memória de trabalho. Esse é um mecanismo utilizado para você conseguir filtrar informações que vão ser de fato mantidas na memória de trabalho. E esse mecanismo, quem realiza isso é por meio de um sistema que é lento, né? Que paralelamente ele inibe aquela representação transitória que foi realizada anteriormente. Esse processo está relacionado ao N1, né? Então, quando a gente observa dentro daqueles nossos eventos relacionados ao potencial relacionados ao nosso evento, o N1 estaria relacionado a essa forma de inibir, de direcionar a atenção para aspectos que são relevantes da tarefa. E o P2, e o P2, N2 e o P3, eles estão relacionados ao momento que você conflita, né, aquelas informações que foram mantidas na memória de trabalho com informações que você também possui na memória de trabalho, com informações que você tem no ambiente. Então, por exemplo, você, primeiramente, por meio do sistema rápido, você gerou uma representação transitória sobre aquela determinada ação motora sua, né? Essa representação transitória, ela precisa ser inibida alguns aspectos que não são relevantes da tarefa, que como, por exemplo, a posição da cabeça, a posição do braço e a perna, por exemplo, não seriam informações importantes, então você pode inibir essas informações, então isso estaria relacionado ao N1, né? Essa parte de inibição dessa informação. E aí, posteriormente, as informações que são relevantes, elas são mantidas na memória de trabalho. Muito bem, mantendo essas informações na memória de trabalho, você precisa comparar essas informações que estão na memória de trabalho com informações que você tem posteriormente, informações que você também tem armazenado sobre aquela resposta, para você corrigir na tentativa posterior, mas também você precisa conflitar, né, comparar essas informações com o próprio ambiente, porque pode ser que o ambiente modificou, se houve uma modificação no ambiente. Então, esse monitoramento do conflito, né, de informações, tanto de informações que são armazenadas na memória de longo prazo, quanto de informações que está retroalimentando o seu sistema, elas estão relacionadas ao P2, ao N2 e ao P3. E aí, vai depender, né, do modelo, cada um desses P2, N2 e P3 estão relacionados a coisas diferentes dentro desses conflitos. Como eu falei para vocês, esses conflitos aí envolvem pelo menos duas coisas que eu falei diferente, que são as informações que você tem armazenada, né, na sua memória de trabalho, e informações que alimentam os seus sistemas por meio de informações do ambiente, né, por meio do feedback. Especificamente o P3, ele é uma das informações, é uma das ondas que estão relacionadas ao momento que você consegue detectar que aquele plano de ação, né, que aquele movimento que você tinha planejado teve algum erro naquela sua determinada resposta motora sua. Você de alguma forma gerou um erro do que foi planejado e o que de fato foi executado. O P3 ele está relacionado nisso. Você tem aqui um exemplo de uma tarefa, o sujeito realizando uma tarefa balística, né, uma tarefa que o sujeito fez, uma tarefa curta, né, em torno aí de 1 segundo e meio, né? Tarefa aqui, você pode ver o início do movimento e aqui o final do movimento, né? Aqui o início do movimento, então nós temos aqui como início do movimento como o evento, né? O início do evento. Como eu falei para vocês, o evento pode ser tanto um estímulo como o próprio início do movimento. E aqui nós temos o N100, né? O P300, quando nós não temos, né, uma correção ali daquele determinado movimento. E quando nós temos um movimento que ele é corrigido, é possível observar esse P300 em um outro evento, né, próximo a esse P300, que aí vai ser chamado de ERN, né,
que é evento negativamente relacionado ao evento, né? Que seria uma medida que está relacionada a esse P300, que associa a ações que você realiza, que existe uma discrepância entre o que foi planejado e o que não foi planejado, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo nosso, o sujeito, esse último aqui, o sujeito ele não realiza uma perturbação, né, no movimento, né, nesse artigo, e o sujeito não consegue corrigir o movimento. Então ele não consegue acertar a meta dele. E aí, a partir do momento que ele não consegue corrigir, é possível observar esse ERN, né, que é uma medida bem próximo a esse P300, que são medidas relacionadas. Então, essa medida relacionada ao evento, ela pode associar a ações que acontecem posteriormente a um evento. Então, apresentou o estímulo, você tem eventos, né, que acontecem a 100 milissegundos, a 200 milissegundos, a 300 milissegundos. Como o exemplo que eu dei para vocês, dependendo do que está acontecendo ali, você tem 100 milissegundos, você tem ali o momento onde o sujeito está criando uma representação transitória. Depois, a 200, ele está inibindo aquela representação transitória. E a 300, ele está fazendo conflito, né, e corrigindo aquelas ações. Então, isso é só um modelo, existem outros modelos relacionados ao potencial relacionado ao evento. Uma outra forma de você também avaliar o potencial relacionado ao evento é você, ao invés de olhar o evento para frente, né, como a gente fez, teve o evento e você olha para frente. Você também pode olhar o evento para trás, ou seja, antes de aparecer o evento, como que estava o estado daquele determinado cérebro, né? Aqui nós temos aqui o evento como o saque do voleibol, o saque do tênis, perdão, de alguém, e essa pessoa para receber o saque. Então, isso aqui é o evento. E aí nós olhamos para trás, o que aconteceu antes de apresentar o evento, o que aconteceu com o cérebro. Essa é uma outra medida, né? Uma dessas medidas que a gente pode observar é o CNV, né? Que é uma medida que está relacionada à antecipação motora. Essa medida ela diz o seguinte: antes de aparecer um estímulo, né? Tá aqui, antes do sujeito sacar, então que o cara está se preparando para sacar, nós conseguimos gerar uma representação mental sobre aquele conjunto de estímulos que vão ocorrer, né? Esse conjunto de estímulos, essa antecipação, ela gera uma diminuição da atividade de regiões centrais aqui do nosso encéfalo. Esse artigo aqui especificamente esse é um artigo submetido, né? Está em pré-print, foi submetido a uma revista, ainda está em análise. Nós observamos que as respostas melhores, né, sujeitos que respondem melhores, que têm uma resposta melhor, ela apresenta uma maior magnitude desse CNV quando comparado a sujeitos que apresentam uma pior resposta. Ou seja, o estado do cérebro antes de apresentação do estímulo, ele também relaciona uma resposta motora. Muito bem, esse aqui é um exemplo, né, de um sinal de EEG. Isso aqui nós podemos ver, parece que é uma bagunça, né? Nós temos aqui um sinal, então geralmente a gente faz um tratamento desse sinal, você pega várias tentativas e aí você consegue observar esse sinal aqui na figura 3, né? Vou fazer um vídeo posteriormente como que você processa esse sinal. Parece uma bagunça, mas pela média você consegue ver esse ERP. Como que você faz para poder medir esse ERP? Para falar, como eu mostrei aqui no artigo, né, que esse teve um CNV, que é um tipo de medida, né, de ERP. Como que você faz, né, para falar que esse ERP foi maior do que isso? Existem algumas formas. Uma das formas é você ver a amplitude aqui. Por exemplo, a amplitude desse N1 aqui é de mais ou menos -3, né? Então, se o sujeito tiver uma amplitude maior, você consegue inferir sobre esse processo. Você pode ver também o momento que ele apareceu. Se ele apareceu um pouco mais atrasado ou um pouco mais adiantado. Ou você também pode fazer a integral, que é uma medida que vai relacionar tanto a questão
da amplitude, né, da magnitude que foi da resposta, quanto a questão temporal, né, quanto tempo que teve essa onda, né, a área aqui sobre essa determinada curva. Então são formas que a gente tem de medir, relacionar essa medida. O outro tipo de medida é a análise do domínio da frequência. Essa medida talvez é uma das mais utilizadas, né, que a gente observa aí, justamente até mesmo que, embora ela seja menos antiga do que a outra, ela apresenta um grau maior de facilidade, inclusive até de maior interpretação dos resultados, né? Antes de falar sobre o domínio da frequência, também a gente precisa chamar a atenção sobre como que funciona a relação da frequência no nosso encéfalo. A frequência no nosso encéfalo funciona da seguinte maneira. Então imagina assim, que nós temos aqui eu moro próximo ao Mineirão, né? Então quando tem jogo ali no Mineirão, aqui não dá para ver minha casa não, mas minha casa está mais ou menos por aqui, ó, onde é que está passando meu mouse. Então, quando tem jogo no Mineirão, aqui da minha casa eu consigo ouvir um padrão de barulho. Quando faz gol, por exemplo, eu consigo ouvir gol, todo mundo comemorando, consigo interpretar, né, como que está, o que está acontecendo quando um time começa a gritar, cantar o mesmo hino, eu consigo identificar, né, um padrão específico dentro daquela determinada, daquilo que eu estou observando naquele jogo. Muito bem, mas esse padrão que a gente observa, ele é composto, né, se eu descer um pouco mais, se eu aproximar um pouco mais lá dentro, chegar lá mais um pouco lá no estádio, por exemplo, se eu entrar dentro de uma determinada torcida, que estou dando um exemplo da torcida do Cruzeiro, então se eu chegar próximo mais próximo ali ao Mineirão, especificamente entrar no Mineirão e ficar próximo à torcida, eu já não consigo ouvir o todo, né, que seria aquele grito como um todo, mas eu consigo observar, né, e ver, por exemplo, algumas coisas mais localizadas, né, consigo observar mais o grito ali daquela determinada torcida. Se eu aproximar um pouco mais, chegar lá dentro do campo, como se eu fosse um jornalista, eu consigo ouvir, por exemplo, a conversa entre os jogadores, né? Então, o que isso tem a ver, né? Que história que tem a ver isso? Isso é mais ou menos a maneira na qual os sinais, né, que a gente observa no EEG, eles funcionam. Então, quando eu quero ouvir, vou dizer assim, né, para ficar fácil a gente entender. Então, quando eu quero captar, né, eu quero ouvir um determinado fenômeno, eu vou lá e ajusto o meu rádio, né, como se fosse, para quem é mais antigo vai saber, como se fosse um filtro. Eu ajusto o meu rádio aqui para poder ouvir lá, né, o estádio como um todo. Eu posso ajustar meu rádio para ouvir apenas a torcida, ou eu posso ajustar meu rádio para ouvir a conversa aqui entre os jogadores. Então, é uma maneira que a gente tem de poder filtrar, né, os sinais, e é assim que a gente faz com o EEG dentro da frequência. Isso porque o comprimento da onda que nós ouvimos, usando a palavra ouvir, porque talvez uma palavra fica mais fácil, dentro do contexto do EEG, ele vai dizer, né, sobre determinadas janelas temporais de processamento diferente, e isso vai estar relacionado a processos obviamente diferentes, né? Por exemplo, aqui, quando nós temos uma questão maior, né, estaria relacionado ao estágio como um todo, eu conseguiria ouvir, por exemplo, o ímpeto da torcida, né? Quando eu quero ouvir uma coisa mais localizada, eu poderia ouvir, por exemplo, a estratégia dos times específicos. No EEG funciona mais ou menos desse jeito. Quando eu estou ouvindo frequências que são mais altas, né? Frequências que são mais altas, ou seja, o comprimento da onda ela é mais alta, geralmente isso abarca grandes grupos, né? Grandes grupos de neurônios estão conversando dentro daquela frequência. Quanto menor a frequência, né? Ou seja, quanto menor o comprimento da onda, eu vou ouvir coisas que são mais localizadas, né? Então, o comprimento aqui da onda,
do mesmo jeito que a gente vê aqui no nosso exemplo anterior, ele vai dizer sobre coisas diferentes. Maior o comprimento da onda, a gente vai observar, né, uma conversa maior do estádio. Menor o comprimento da onda, nós vamos menor grupo de neurônios, né, estão conversando entre si. Você tem uma questão mais localizacional, né, quando você coloca para ouvir comprimentos de ondas menores. Um comprimento de onda menor, ele tem uma maior frequência, né? Então aqui, ó, você tem dentro de um segundo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hz, né? E aqui a gente tem só 2 Hz dentro de um segundo. Então, uma menor frequência diz respeito a um maior comprimento de onda, então está relacionado a um maior grupo de neurônios, e o contrário também é verdadeiro. Então, como é que funciona? Você tem um EEG que tem, ele é mais ou menos esse aqui, o sinal dele, né? Esse aqui vocês estão vendo que está no domínio do tempo. Nós temos um EEG. Esse EEG ele é composto por vários sinais, como lá, né? O próprio estádio como todo, ele é composto por vários gritos, né? A gente consegue ouvir vários gritos. Seria mais ou menos desse jeito. E cada um dos sinais estão, né, dentro disso aqui, você consegue decompor ele em frequências diferentes. Aqui eu peguei esse intervalo aqui de 5 segundos, a gente vê, por exemplo, aqui algumas frequências, né? Você tem frequências aqui, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 frequências diferentes. Você tem aqui protocolos, né, de conversas, ou seja, comprimentos de ondas diferentes que os neurônios estão conversando um com o outro. É muito parecido, para quem conhece um pouco de informática, dentro da lógica de protocolo que você tem de conversas, né? Você tem protocolos de conversas que permitem mais pessoas conversar e protocolos que permitem menos pessoas conversar dentro dessa lógica, mas os protocolos refletem a processos que são distintos. Esse aqui é um outro exemplo, né, de decomposição de um sinal. Esse aqui é o sinal completo, o C. Esse aqui é o sinal decomposto em duas frequências diferentes. Isso aqui é um exemplo, né, da aplicação da análise do domínio da frequência na fadiga mental, né? Então nós temos aqui essa linha maior. O sujeito ele foi realizar uma tarefa motora, né? E essa tarefa motora ela era precedida por uma fadiga mental, salvo engano, né? Esse trabalho. E aí a gente vê, né, a comparação do início da prática, que seria essa linha mais grossa é o início, e essa linha mais fina é o final, né, da prática. Vocês podem ver que para o final, independente da frequência, que nós estamos vendo mais ou menos a frequência de 10 Hz, 5, 10 Hz por aí, independente do canal, né, que nós temos as posições dos canais, você vê um aumento dessa frequência, né? Você tem um aumento aqui da amplitude desse sinal em função do tempo que vai passando. Então, o efeito, a fadiga mental, ela aumenta a amplitude aqui do sinal ao longo do tempo. Esse aqui é um outro exemplo de um estudo de aprendizagem motora, onde nós temos aqui o início, a metade e ao final da prática. Esses aqui eles compararam diferentes frequências, aqui vocês podem ver, na verdade duas frequências, né? 6 a 7 Hz e 9 a 13 Hz, durante a execução e no planejamento. Então é possível observar que os sujeitos, independente aqui da frequência, do início, compara aqui a cabecinha aqui no início e a cabeça ao final, você tem um aumento, né, da amplitude desse sinal, né, nas partes frontais do encéfalo, né? Então, isso é um efeito da prática nos indicando aqui. Um outro exemplo que a gente pode trabalhar com o domínio da frequência é você utilizar isso no contexto de biofeedback, né? Você coloca, como é que funciona o biofeedback? Você coloca um EEG no escalpo do sujeito, e a partir desse EEG que é posicionado no escalpo do sujeito, é possível você observar algumas ondas, né? E aí tem uma onda específica, salvo engano, de 8 a 15 Hz, nessa região medial do encéfalo, que quando o sujeito consegue apresentar esse estado, ele pode executar a ação motora, que seria um estado ótimo do encéfalo. Então, o sujeito vai recebendo informação, pode ser visual, pode ser auditiva,
se ele está ou não próximo daquele estado do cérebro que seria o ideal. Então, quando ele chega àquele estado ideal, soa, né, um sino ou aparece um sinal auditivo indicando que ele pode executar a tarefa. E isso aqui é uma meta-análise mostrando que há efeito na performance motora, né, de atletas que treinam por meio do biofeedback. Esse é um outro estudo nosso também, que nós realizamos, utilizando um trabalho com a análise do domínio da frequência, onde a partir da separação de determinadas frequências, você consegue inferir sobre mecanismos perceptivos e mecanismos de memória. Você separa, né, mecanismos perceptivos e mecanismos de memória. E aí você consegue entender se o sujeito está utilizando mais a percepção ou a memória de trabalho para executar aquela determinada tarefa motora. E a outra análise é a análise do domínio da frequência e do tempo. Essa análise ela é uma junção das duas análises anteriores. Era uma análise bem interessante, porque nós conseguimos observar o tempo, vocês podem observar aqui no eixo X, né? E também as frequências. E aqui, eu esqueci de colocar aqui um eixo, né? Indicando aqui essas cores, mas essa cor aqui, quanto mais vermelha, significa que aumentou aquela amplitude, né, do sinal dentro daquela frequência. Então, vocês podem ver que ao longo do tempo, nós temos aqui, por exemplo, uma diminuição. Vamos pegar só essa frequência aqui de 78 Hz. Então, olha em linha reta. Aqui apareceu o estímulo, né, no zero, que pode ser um estímulo, né? Um exemplo, apareceu uma bola lá para o sujeito interceptar. Você tem uma diminuição aqui. Aí, posteriormente, você tem um aumento. E aí segue, né, uma certa estabilização. E aí, quase lá ao final, né, daquele estímulo, lá você tem uma diminuição novamente. Então você consegue ver ao longo do tempo como as frequências estão interagindo uma com a outra, né? Isso aqui é um exemplo que nós temos também. A dinâmica, né? Isso aqui é a mesma tentativa e isso aqui são diferentes frequências, né? Então nessa frequência você tem um aumento da frequência ao longo da tentativa e uma diminuição de uma outra frequência. Então isso pode estar relacionado a eventos diferentes, né? Esse exemplo aqui que a gente pode mostrar, né? Então um evento que significa aumentar θ e diminuir alfa. Então isso aí pode estar relacionado a processos que são distintos. Uma outra medida que a gente pode relacionar a essa análise no domínio do tempo e da frequência é uma medida chamada de resposta motora do tempo, né? Uma medida também bem utilizada na literatura. Como que funciona? Você posiciona os eletrodos nas regiões motoras, né? Que aqui é indicado por C3 ou C4. Nós conseguimos observar a partir de uma frequência específica, que aqui agora eu esqueci de indicar a frequência, mas tem uma frequência que esse evento vai aparecer. E esse evento ele está relacionado ao início, né, a ativação, né, do movimento. Então ali você consegue identificar, por exemplo, qual que foi o momento onde o sujeito disparou, né, você pode associar, né, qual que é o momento que o sujeito disparou o programa motor. E aí, o momento que ele disparou o programa motor e, de fato, o início do movimento, você pode ali, por exemplo, fazer uma relação, saber, por exemplo, vamos supor, se houve um lag, né, houve uma diferença muito grande entre esse momento que você conseguiu identificar esse MBRT, né, e o momento que ele iniciou o movimento. Então você pode ver que o problema está mais do córtex ali para baixo, né? Então está na transmissão da informação. Mas se for o contrário, né, se tiver um lag muito grande entre esse evento e o início do movimento, é uma questão mais central. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um trabalho que foi comparado a diferença entre idosos e jovens, né? E aí idosos tendem a apresentar um maior, né? Tendem a apresentar aí um maior MBRT quando comparado a jovens.
E por fim, a análise da comunicação é a última família desses tipos de análise que a gente pode pensar. A análise de comunicação é um tipo de medida que nos permite avaliar se existe como que os neurônios estão comunicando, né, como um grupo de neurônios estão comunicando um com o outro, né? Então você pode pensar em uma determinada região com outra determinada região. Ou você pode também pensar em comunicação por meio de bandas, né? Lembra que eu falei para vocês que as bandas como se fossem protocolos de conversa? Se uma banda, né, ela está conversando com a outra. E também você pode ver essa conversa, né, entre o córtex e o músculo, né? Como que há essa comunicação. De forma geral, existem várias técnicas, né, para fazer essa análise. Uma dessas técnicas é por meio da relação de fase que existe entre os sinais, né? Então aqui nós temos um sinal A e o sinal B. Vocês podem observar que a crista aqui da onda, né, e o final aqui e o vale, eles estão coincidindo ao longo do tempo. Então nós estamos falando que eles estão sincronizados, né, apresentam um sincronismo de fase, né, entre os sinais. E quando aqui ao contrário, né, esses dois aqui vocês podem ver que há uma defasagem, né, do sinal B quando comparado ao sinal A, que eles não estão em sincronismo com o outro. Esse é feito tanto com um eletrodo A com o eletrodo B, aquele mesmo eletrodo comparando bandas diferentes, ou comparando o eletrodo do encéfalo com a questão da musculatura. Isso aqui é um exemplo de um trabalho do nosso grupo também, né? Nós comparamos a relação que existe entre flexibilidade cognitiva por meio de polimorfismos genéticos e a comunicação que existe entre áreas, né? De forma geral, os sujeitos que apresentam um polimorfismo que está relacionado a maior flexibilidade cognitiva são sujeitos que vão apresentar uma maior comunicação entre determinadas áreas. Esse é um exemplo que nós temos de comunicação córtico-cortical. Muito bem, então em resumo, nós temos essas famílias, né, de análises que nós comparamos do EEG, que é a análise do domínio do tempo, onde basicamente ocorre um evento e a partir desse evento nós comparamos, né, processos que acontecem posteriormente. Esse evento pode ser um estímulo ou o próprio início do movimento. Um domínio da frequência é uma outra análise onde nós observamos a frequência, e a análise do domínio do tempo da frequência, que é uma junção dos dois, do tempo e da frequência, e a análise da comunicação, que seria a maneira como os neurônios estão comunicando. Posteriormente, nós vamos aprofundar um pouco mais em cada uma desses tipos de análise. Muito obrigado e até mais.